Pessoal, André aqui continuando o nosso curso de Forex. Hoje eu vou mostrar para vocês padrões de candles, tá? Vou pedir para que tenha uma descrição, tá? Que não simplesmente pegue esse daqui e já saiam operando. Estudem bastante, tá? É, Analise os seus gráficos de acordo com os estudos que eu estou apresentando aqui diariamente, pelo menos aí 2 vezes por dia, 2 horas, 3 horas, o máximo que vocês puderem. A prática leva à perfeição, certo? Então vamos lá. O primeiro padrão que eu vou apresentar é o Hummer, tá? Os critérios para o Hummer. Nós vamos ter swing de baixa e nós vamos ter um pequeno corpo, tá? Negativo ou positivo. Uma sombra que nós vamos ter aqui, o wake aqui, uma sombra 2 vezes maior que o corpo, tá? E quanto maior essa sombra aqui, conforme eu estou destacando, importante, quanto maior a sombra, tá, vai ser importante. E o corpo precisa ter uma positividade aqui para ser mais forte. Bom, ele funciona a mínima como suporte, tá, momento. Você pode colocar aqui como rompimento seu stop loss, tá? Se caso ele romper, você pode estar entrando vendido dessas mínimas do Hummer. Tá? Lembrando que ele tem que vir um swing de baixa. O Hummer no meio do caminho não vale nada, tá? Aliás, qualquer tipo de candle para reverter para alta, se ele já está no caminho de alta, ele não tem valor, certo? Ele pode ter uma pequena sombra superior, tá? Uns 10% aí do valor da sombra inferior. Quanto maior a sombra, melhor, como eu já disse. E a maior parte das vezes, tá, ele costuma ter o reteste, ou seja, o preço costuma não romper imediatamente e já seguir para uma nova tendência, para um novo swing de alta, tá? Ele costuma às vezes testar a mínima desse candle ou pelo menos 50%, tá? Uma variação de Hummer que nós temos é o Dragonfly Doji, tá? Porque ele é um Doji, só que com fechamento no topo, tá? Em vez de ser no meio, tá? Então nós temos aqui um fechamento aqui no topo, no mesmo nível de abertura, então o Dragonfly Doji, tá? O oposto do Hummer, nós temos o Shooting Star, tá? Então é o martelo invertido. Então ele vem do swing de alta para reverter para baixa, tá? Ele tem um pequeno corpo negativo ou positivo, ele tem as mesmas características do Hummer, tá? E como eu disse, ele é o oposto. Ele pode também ter uma pequena sombra inferior, e a diferença é que se você tem um fechamento aqui, tá? Então ele já vira um gravestone, ou seja, uma cova, tá? Se você for se assimilar uma imagem, gravestone doji, tá? Uma cova. Após ele nós temos o piercing pattern, tá? Ele também vem do swing de baixo, o preço está subindo, faz um candle aqui, tá? E o candle seguinte, ele faz um candle aí positivo, negativo, tá? No swing de baixo. E, perdão, eu falei bem subido, não. Ele vem caindo, faz o candle negativo. E em seguida ele abre o candle positivo e fecha 50% acima, acima de 50% no corpo, tá? Do candle anterior. Se ele tem um gap e fecha ainda acima de 50%, melhor ainda. Tá? No Forex, como é difícil ter gap, não existem gaps assim como na maioria dos mercados, então pelo menos abrindo no mesmo nível e fechando 50%. Tá? Esse candle ele precisa ter um corpo longo, não adianta você ter um corpo pequenininho e o candle seguinte só porque fez ali o mini, tá? Piercing pattern, tá? Não quer dizer nada, tá? Ele também funciona como suporte, tá? Na mínima, então a mínima seria aqui se ele abriu com gap, tá? Ou de fundos iguais, se a sombra passou, se ela excedeu. Então você pode estar colocando seu stop loss abaixo, tá? E considera uma venda se ele for rompido, tá? Então lembrando, primeiro candle longo, tá? Tendência está caindo, primeiro candle longo. O candle seguinte tem que pelo menos fechar 50% acima, tá? Desse candle longo aqui negativo, preto, tá? Com gap é melhor,
tá? Mas em Forex sem gap é válido, tá? Então, como eu disse, não precisa ter gap, tá? Quando você vê um gap e ele fecha ainda positivo, seu sinal é, tá, melhor. Ele é o oposto do Dark Cloud Cover, tá? E então aqui nós vamos ter o Dark Cloud Cover. Ele vem do swing de alta para reverter para um swing de baixa, tá? Então nós vamos ter aqui praticamente o mesmo padrão, com gap melhor ainda, tá? Aqui numa mínima, que é resistência na máxima do padrão, tá? Então ele tem aqui uma resistência, então você pode estar, sim, colocando seu stop loss ali ou comprando no rompimento dessa resistência. Ele não precisa ter gap. Se, por exemplo, o preço subiu, fez aqui, tá? Isso aqui também é válido para Percy Pattern, tá? Se essa sombra aqui ela é muito longa, e mesmo se ele fecha aí o candle, o corpo legal, grandão, mas com uma sombra muito grande, ele indica também uma mudança no cenário do mercado da psicologia, dando mais força para esse padrão. Bom, nós temos o Harami, do Harami, que ele vai subir, né? Então você tem um swing de baixa, um candle, esse candle aqui ele costuma ser anormal em relação aos candles que ele vem precedendo, né? Que vem precedendo a ele. Então às vezes você tem um corpo, outro mais ou menos, e aí esse aqui ele faz um grande movimento e o preço se exaure, chega nesse nível, você vai ter aqui um candle pequeno, que ele é engolfado pelo candle anterior, ele é diferente do engolfo, tá? Que o engolfo engole aqui depois, certo? Esse aqui ele é engolfado pelo candle anterior, então ele tem um corpo pequeno em relação ao corpo do candle anterior, tá? Ele não passa aí de 25%, então às vezes você pode chamar aí de, sei lá, Spirit Top Harami, né? Ou no caso, alguns outros nomes aí, como o Doji, tá? Se isso aqui ele fechar o Doji, então você vai chamar aí de Cross Harami, né? Harami de cruz. Bom, ele não precisa de gap, se tem, tá? É válido. E o Beer, é, uma coisa que eu preciso salientar, tanto no qualquer tipo de Harami, a não ser que você tenha um Shooting Star ou um Hammer, tá? A máximas não funcionam como suporte e nem resistências, então é bom você ter um bom nível para colocar seu stop loss antes de estar entrando nesse trade, certo? Vamos lá. Ele veio do swing de alta para reverter para baixa, tá? Ele não precisa do gap. O segundo aqui, se for fechadinho do mesmo nível de abertura, tá? Fechamento do mesmo nível de abertura, então é um Harami Cross, tá? Do caso Beer. Aí eu recomendo esperar um candle negativo aqui fechando aqui, um candle negativo para você ter uma confirmação dessa reversão de cenários, tá? Doji não significa venda e nem compra, significa neutralidade do mercado. Bom, aqui nós temos o que? O golfo de alta. Então ele veio num swing de baixa, fez um candle, corpo normal, com sombra ou sem sombra, tá? E o segundo corpo ele embala o corpo anterior, ele engole o corpo anterior, tá? Eu não considero a sombra, tá? Eu considero o corpo, tá? Se você tem uma sombra muito grande, tá? É um candle chamado High Wave, uma grande oscilação, o mercado não decidiu para onde vai, então é melhor você ficar de fora e esperar o resultado aí mais satisfatório, tá? A mínima do padrão ela é usada como suporte, tá? E pode-se considerar uma venda do rompimento dessa mínima, tá? Se você tem aqui, vamos dizer assim, esse aqui é no preto, tem o mesmo tamanho, esse aqui abriu e ele fechou exatamente no mesmo tamanho, então você tem aí praticamente um doji
um candle está invalidando o outro, não subiu e nem caiu, certo? Se você for juntar os dois, então é uma decisão, é uma neutralidade do mercado, tá? Então é preferível que você espere e aguarde aí um próximo momento mais legal para estar entrando, certo? Bom, o engolfo de baixo eu vou ter as mesmas características, tá? Se eu tenho um gap aqui mesmo e ele fechando aqui abaixo, tá? Então nós vamos ter aí um engolfo de baixo, tá? Tendência é um swing, tá? É um nome mais apropriado para os movimentos intradiários, de altas e de baixas do mercado. Então, aquela subida e descida, tá? Não é uma tendência, aquilo lá é um swing, tá? É um movimento de alta ou movimento de baixa. Swing de alta, swing de baixa, tá? Diferente do termo swing trader, tá? Ou seja, scalper, position, intraday e swing trader. Eu estou falando de swing de movimento, tá?